Olá, todos e todas! Este é um vídeo sobre a variação da amplitude e do período da função cosseno. Então, inicialmente, vamos representar a função cosseno x. Então, na primeira volta, podemos perceber que o maior valor que essa função pode obter é 1 e o menor valor que essa função pode obter é menos 1, né? Visto que o cosseno de zero é 1, o cosseno de π é menos 1 e o cosseno de 2π é 1 novamente. Então, eu posso dizer que a amplitude desta função é de menos 1 a 1, ou seja, 2 unidades. Vamos multiplicar essa função agora por 2. 2 cosseno x. Vamos ver como que ela fica. Olha lá, né? Então, o cosseno do zero, que é 1, vai ser multiplicado por 2. O cosseno de π, que é menos 1, vai ser multiplicado por 2. E o cosseno de 2π, que é 1, vai ser multiplicado por 2. Então, o que aconteceu com a minha amplitude? Então, o meu valor mínimo agora é o menos 2 e o meu valor máximo agora é 2. Então, a amplitude da minha função é de menos 2 a 2, ou seja, 4 unidades, porque multiplicamos a função cosseno 2 unidades. Vamos pensar agora em multiplicar por meio, 0,5 cosseno x. Vamos ver como que ela fica, né? Então, o cosseno de zero, que era 1, vai ser multiplicado por meio, ou seja, meio. O cosseno de π, que é menos 1, multiplicado por meio, fica menos meio. E o cosseno de 2π, multiplicado por meio, fica meio. Então, temos aqui uma variação de menos meio a meio, ou seja, de 1 unidade. Vamos pensar na variação agora, variar mais essa função, vamos ver como que ela fica, né? Em relação à função original, cosseno x. Vamos pensar nesta função aqui, ok? Vamos fazer a variação, essa função é a cosseno x, tá? Então, vamos multiplicar o cosseno agora por um escalar e vamos ver o que acontece. Então, variando esse coeficiente a, nós temos, né? Olha lá, variando para o lado negativo, multiplicando por menos 1, a função fica invertida, né? Então, conforme eu vou multiplicando por valores maiores, olha lá o que vai acontecendo com a variação da minha função, né? Então, a gente pode perceber que a nossa amplitude também varia de acordo com esse coeficiente A, tá certo? Então, conforme eu vario o coeficiente A, eu também vario a amplitude da minha função, certo? Olha lá. Se ela é negativa, ela fica invertida. Tudo bem? Muito bem. Então, multiplicando a função por um escalar, a gente tem a variação da amplitude. Vamos pensar agora numa função, vamos multiplicar agora, na verdade, a função cosseno x por, vamos multiplicar o x agora, vamos multiplicar o arco e vamos ver o que vai acontecer com a nossa função, né? Vamos agora considerar mais de uma volta para a gente perceber o que está acontecendo. O que é período? Né? O período é a quantidade de vezes que o movimento se repete num ciclo. Né? Então, na função cosseno x, por exemplo, né, vamos passar aqui, o período dela é 2π, porque ela demora do zero até o 2π para completar um movimento inteiro. Vamos ver como que ela fica assim, né? Olha lá, depois do 2π ela começa a repetir o movimento. Então, nós temos uma repetição do movimento depois do 2π. Então, podemos dizer que o período da função cosseno x é 2π. Vamos variar vamos representar aqui o coeficiente, olha lá. Vamos multiplicar agora o x por b. Vamos variar esse coeficiente b, né? Vamos multiplicar esse x e vamos ver o que acontece com a nossa função, né? Então, vamos multiplicar aqui. Entre 0
e 1, né? 0. Olha lá, em 1, olha o que está acontecendo com a nossa função. Vamos diminuir aqui a tela para a gente poder perceber, né? O que está acontecendo? Olha, está demorando mais para haver uma repetição do meu ciclo. Veja lá, olha, eu multipliquei, vamos multiplicar por um número inteiro aqui, por exemplo. Vamos multiplicar por 2. Opa, não é esta. Opa, é essa. Vamos multiplicar aqui por 1, a gente tem a função cosseno x, certo? Vamos multiplicar agora ela por 2. Olha lá. Multiplicou por 2. O que aconteceu com a minha função, né? Vamos apagar essa aqui. E olha o que aconteceu. Quanto tempo, né, ela levou para repetir o ciclo? Ou seja, qual é o período dela, né? Então, ela inicia aqui, ela termina aqui, opa, pi, né? Olha lá, certo? Daí aqui ela volta, desce, sobe, repetiu um ciclo, tá certo? Então, o que está acontecendo aqui com a minha função, né? Com a minha função cosseno, eu tenho uma redução no seu período, né? Então, se eu multiplico ela aqui, né, por 2, que era o número que eu queria ali, opa, por 2, certo? Então, qual é o período dela? É de 0 a π, certo? Porque é a quantidade de vezes, é nesse momento que ela começa a repetir o ciclo em π. Vamos aumentar, né, esse valor, esse coeficiente aqui, ó, que multiplica o x. Aumenta o coeficiente, olha o que acontece. Conforme a gente vai aumentando o coeficiente b ali, olha, a gente está diminuindo o período, ou seja, está repetindo, né? O ciclo está se repetindo antes, em menor tempo, né? Olha, vamos pensar aqui nessa aqui, olha, 4. Se eu multiplico aqui o x por 4, então eu estou multiplicando meu arco. Então, o que está acontecendo com o meu período? O meu período está caindo no 1/4, olha lá. A minha função começa a repetir em π sobre 2. Né? Então, o meu período é de 0 a π sobre 2, tá? Vamos pensar agora numa redução, vamos multiplicar agora menor do que 1, entre 0 e 1, por meio, por exemplo, 0,5. Olha o que aconteceu, né, com a minha função. Olha lá, ó, demorou muitão para ela voltar, para ela completar um ciclo. Olha, em 4π é o fim. Aqui começa a repetição da função, tá certo? Então, quando eu multiplico pela metade o x aqui, eu tenho um aumento no meu período. Eu dobro o meu período, né? Pensando que a função cosseno x, quando x igual a 1, vamos pensar na cosseno x, o período dela é 2π. Se eu multiplico entre 0 e 1, multiplico por meio, por exemplo, olha, eu dobrei o meu período. Ela começa a repetir aqui em 4π. Se eu multiplico por maior que 1, eu diminuo o meu período, certo? É isso, pessoal. Fiquem bem e até a próxima.